Mas esse é que foi o grande problema que eu vi aqui nesse processo aqui da bateria que o cara criou. Porque muitos instrumentos, muitas peças estão soando junto do drums. E são peças que é significativo uma presença da harmonia. E com isso o drums some. Você não escuta o drums. Entendeu? Quer dizer, fica faltando alguma coisa. Não fica ruim a sonorização, você escuta a bateria original, etc. Fica interessante que tem um snare marcando, pau, 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 pau. E isso na música nordestina é interessante, ainda mais no Asa Branca. Mas alguns instrumentos, o conjunto geral dos instrumentos, as peças de bateria, ficam perdidos. Quer dizer, bastaria você ter o snare e o Conwell, não precisava ter os outros, entendeu? Quer dizer, é isso que eu me preocupei nessa mixagem. Fazer com que a sonorização do meu trabalho tivesse a presença máximo possível de sonorização de todos os instrumentos. É lógico que quando você coloca os acordeões, o baixo, etc., alguns instrumentos da percussão ficam um pouco abafados, um pouco escondidos, é normal, por causa dos outros. A não ser que se eu fizesse aqui uma mixagem mais sofisticada, de tal maneira que eu pudesse, reduzindo os picos, né, fazer um aumento global do volume, para que esses sons que ficam mais escondidos viessem mais à tona e presença no ouvido humano. Mas esse não é um trabalho profissional, é um trabalho que eu fiz no sentido de aprendizado. É o segundo trabalho que eu faço de mixagem e tentativa de masterização. Não tenho os plugins necessários para esse tipo de trabalho mais sofisticado. Não tenho a experiência de uso também nos plugins. Inicialmente, a minha ideia era usar só os módulos e plugins do Cakewalk, sem importação nenhuma. Porque, até o momento, eu estou fazendo um estudo dos módulos do Cakewalk, que tem até uma playlist chamada Pro Channel, que mostra vários exemplos de uso dos módulos, com alguns exemplos práticos, se funciona, se não funciona, se dá presença, se não dá. Então, a minha ideia era, nesse ensaio, verificar o uso prático do que eu consegui apreender do funcionamento dos módulos. Mas passei a encontrar alguns problemas de eficiência. Por exemplo, o equalizador módulo, eu não gostei dele, não. Ele não dá eficiência. A forma de você mexer na curvinha e etc. Funciona, mas não é assim tão simples para mim. O Marvel, ele funciona melhor para mim. E a nível do compressor, eu tenho a impressão que se eu substituir os compressores que eu usei no Cakewalk, fazendo essa mixagem, talvez eu consiga uma qualidade sonora melhor dos instrumentos de bateria. Apesar de que a fonte, esse aqui é um grande problema,
a fonte, que é um arquivo MIDI, a bateria tem problemas. É o tempo todo o mesmo tipo de batida. Se tem lá o snare, é tec, 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 durante 3 minutos. Não tem uma virada, não tem uma modificação de ritmo da bateria. Não tem, é uma repetição genérica, geral, durante a música inteira. Chega a ser até cansativo quando você está só trabalhando numa pista, né? Você nem precisa fazer loop para ficar ensaiando parametrizações de módulo plugin, porque tem 3 minutos aí de batida para você ensaiar. Quando acabar os 3 minutos, manda tocar de novo mais 3 minutos. Então, isso é um problema. E o fato dele ter vindo com alguns adicionais de efeitos feito no momento da gravação MIDI, que acabou me prejudicando em termos de colocar alguma coisa aqui no Cakewalk. Porque reverb já veio com reverb, e não é um reverb tão bom, porque se você aumentar o volume, ele traz um chiado. Ele não traz uma reverberação, que é o som ir lá, bater na parede e voltar. Ele traz uma sonorização meio artificial, com uma certa chiadeira, arranhando, entendeu? Então, é o tal negócio, né? Há plugins com melhores eficiências e plugins com piores eficiências. No caso desse módulo de reverb do Cakewalk, ele funciona bem para algumas coisas e usando moderadamente, porque se exagerar, ele não vai dar o efeito em si. Agora, pode ser também que eu não estou ainda preparado para usar esses módulos. Eu estudei esses módulos, mas alguns têm uma quantidade de preset, tem uma quantidade assim de possibilidades de ajuste que não é uma coisa muito simples. Você tem que se acostumar, testar, experimentar para então aprender a bem usar um módulo e um plugin. É o que eu sempre digo. Qual é o melhor plugin? É o importado ou é o do Cakewalk? É o plugin ou é o módulo? Aí eu diria, o melhor deles é aquele que você sabe melhor usar. Porque se você tem um plugin com vários controles, mas não sabe usar os controles, um outro mais simples do próprio Cakewalk, como o caso do Max, por exemplo, que é um módulo simplíssimo, ele pode ter uma eficiência melhor do que esse plugin maravilhoso que você importou ou comprou, entendeu? Porque você não sabe usar esse plugin. Bom, eu acho que com isso eu encerro essa atividade, porque qualquer coisa que eu vá melhorar aqui vai ser pequenos detalhes e foge um pouco ao objetivo. O objetivo aqui foi de fazer uma experiência, um treino de como pegar um produto sonoro entregue para você e você então trabalhar esse produto sonoro para que tivesse uma audição mais adequada. O que eu acho que eu consegui foi melhorar um pouco a qualidade da sonorização dos instrumentos que participam da percussão. Agora, na parte dos outros instrumentos, acordeon, etc., eu melhorei alguma coisa com equalizador, principalmente na parte de baixo, dei mais volume no contrabaixo, etc., mas não tive assim um grande envolvimento, não. Meu maior envolvimento foi aqui na percussão.
Bom, qualquer coisa que eu fale a mais seria repeteco. Então, o vídeo encerra por aqui.